Olá a todos. Bom, eu sou Patrícia Barros e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a terapia cognitivo-comportamental para os transtornos do espectro do autismo, falando um pouquinho da minha experiência acadêmica, clínica, durante aí alguns anos, e começar um pouquinho falando para vocês sobre as adaptações, as peculiaridades e o que é preciso fazer para a terapia cognitivo comportamental ter eficácia e efetividade com esse tipo de população. Começar falando um pouquinho sobre o autismo, eu imagino que a maioria das pessoas consiga que já trabalha com autismo já tem alguma ideia dos critérios diagnósticos, dos aspectos diagnósticos, que é a tríade que virou uma díade de comunicação e interação social, mais os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, né? Dentro desse padrão de comunicação e interação social, a gente vai desde uma limitação na reciprocidade social, na reciprocidade emocional, na limitação de comportamentos não verbais, que são utilizados basicamente para a interação social, para a comunicação, iniciar e manter relacionamentos, saber como fazer isso, e nos padrões restritos e repetitivos de comportamentos, a gente vai incluir aí alguns padrões de movimentos repetitivos, muitas vezes de interesses repetitivos, onde eles vão insistir nas mesmas áreas e nos mesmos pontos de focos de interesse. E entra aí também um aspecto que é a questão sensorial, não é? Muitos deles ou são hipo ou são hiper responsivos a algumas questões sensoriais do ambiente. Qual é o grande quebra-cabeças do autismo, não é? A gente tem aí uma vasta manifestação de aspectos diagnósticos que não aparecem da mesma forma em todos eles. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que essa figura tenta mostrar, e que alguns deles vão ter mais questões em termos de interesses restritos, outro e menos em questões sociais, mais em questões de sensoriais, outras em questões de rotinas e repetição e alguma inflexibilidade. Quer dizer, esse quebra-cabeças, ele não vai aparecer igual para todos eles. E daí é que a gente tem um grande desafio já inicial quando a gente vai pensar em termos de intervenção para o autismo. O que, na verdade, a gente precisa entender é como é que essa pessoa, como é que seja criança, adolescente ou adulto com autismo, como é que essas características estão ali manifestadas nesses indivíduos. A partir dessa avaliação é que a gente vai começar a escolher qual é a intervenção que vai mais de acordo com aqueles objetivos. Porque eu acho que, como em muitas situações, não há apenas um tipo de intervenção que vá dar conta de todos os aspectos de que algum indivíduo tenha. Então, o que, na verdade, a gente faz no autismo especificamente, é a gente saber, na verdade, escolher qual intervenção faz mais sentido. E aí é que entra exatamente, depois dessa análise das características e funcionamento, a gente, com esse leque de intervenções, aí sim vai tentar perceber quais são os objetivos mais específicos dentro daquele tipo de intervenção e qual é o plano de tratamento e monitoramento para isso. Falando de uma maneira mais prática, o que a gente tem, e esse é um exemplo deles, essa é uma figura, não é? Uma tabela de um estudo que mostra as intervenções baseadas em evidências para o autismo. Cada uma dessa primeira coluna aqui, cada uma dessas linhas da primeira coluna é um tipo de intervenção que é considerada baseada em evidência para o autismo. Eles chamam aqui dessa sigla do CBIS, são as estratégias cognitivas comportamentais. E aí, o que eles, na verdade, conseguiram dividir? Quais são as áreas onde a gente hoje tem alguma comprovação científica que a terapia cognitivo-comportamental vai funcionar
dentro do campo do autismo. Então, em cima a gente tem as áreas e a gente consegue ver ali, a partir das idades, né? Como a gente fala em termos de habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas, o quanto que a gente consegue aqui já ter ali alguns resultados de 6 a 14 anos, alguns estudos também de 15 a 22. E se você for perceber na linha aqui das estratégias cognitivo-comportamentais, a gente vai ter muito mais estratégias a partir dos 6 anos, né? Isso é um estudo que vai até 22 anos, pelo menos, e muito mais para alguns tipos de competências, né? Como aqui a questão da comunicação, de comportamentos desafiadores, de questões de adaptação e autogestão, de questões cognitivas, por exemplo, de questões sociais, por exemplo. Então, a gente vai conseguir aqui um amplo leque de aplicação da terapia cognitivo-comportamental dentro do autismo. Então, como é que a gente faz isso? Chegando uma criança, um adulto, um adolescente, que tenha ali já o diagnóstico feito, ou com a suspeita de diagnóstico, o que eu preciso prestar atenção quando eu vou pensar em aplicar ou não, ou até mesmo saber se eu vou encaminhar essa criança, esse adolescente ou esse adulto para alguém com mais especialização no caso, porque o autismo exatamente requer algumas especificações para os atendimentos, exatamente porque eles têm essas peculiaridades. Então, todo o processo da terapia cognitivo-comportamental precisa ser adaptado com base nessas peculiaridades. E quais são elas, Patrícia? A gente tem ali, e eu vou apresentar cada uma delas para vocês em termos de pensamento, raciocínio, aprendizagem, em linguagem, nem se fala porque a gente está falando de comunicação e interação social, mas que estão ali embasadas no modo de funcionamento diferenciado, exatamente, de pensamento, de raciocínio, de linguagem, e que, obviamente, também tem um impacto na interação social, que é o carro-chefe um dos pilares do diagnóstico, e de educação emocional, né? Todo esse processo da aprendizagem em termos de sentimentos, de inferência de pensamentos e sentimentos alheios, ficam ali comprometidos em algum grau, dependendo do caso, e que a gente vai precisar abordar de uma maneira muito mais específica. E a gente também precisa levar em consideração os aspectos sensoriais, que vão, muitas das vezes, percorrer ali desde as questões da interação social e até mesmo algumas questões dos comportamentos restritos e repetitivos de regulação. Pronto. Em relação aos pensamentos, ao todo esse processo de cognição e a aprendizagem, a gente vai encontrar um funcionamento que é muito mais concreto, que é muito mais literal do pensamento, e que vai exigir que o trabalho com eles precise ser muito mais pautado em termos dos planejamentos, de flexibilização de rotinas, de memória de trabalho, de manejo de tempo. A gente sabe que ali os processos de funções executivas ficam, de alguma forma, tem ali algum impasse e que a gente precisa exatamente descobrir na avaliação quais são eles, exatamente para a gente fazer um plano de trabalho que envolva também esse tipo de questão. Não só isso, mas, por exemplo, se a gente quer pensar em termos de comunicação com eles, então a gente vai precisar ter algum cuidado nas interpretações literais, então ter muito cuidado em não usar tantas metáforas em alguns casos, que é exatamente porque aquilo que a gente fala muitas das vezes pode soar de forma literal e até ser levado como uma regra. Então a gente tem que ter algum cuidado em como driblar esse tipo de funcionamento. Ter ali uma rotina mais previsível para eles em termos de agenda, o que é esperado, qual é o papel dele, o que é esperado do terapeuta, objetivos muito claros e muito bem estruturados. Na verdade,
Muitos deles até têm algumas dificuldades em identificar e solucionar os problemas, então o papel do terapeuta aí pode ser, muitas das vezes, levá-los até essa identificação e ir sondando onde é que estão esses prejuízos mais específicos e transformar isso em objetivos mais concretos, mais palpáveis, com soluções mais passo a passo para cada um desses objetivos e problemas. Mesmo na hora dessa solução de problemas, como muitos deles têm alguma dificuldade em criar soluções, em gerar coisas novas, em gerar um pensamento novo, muitas das vezes o próprio terapeuta pode transformar essas soluções como opções, como é o caso desse balão que eu pus. Então, da gente pensar, né? Então, se você fizesse A ou B, o que ajudaria mais você a resolver isso? Então, muitas das vezes, essa estrutura de pensamento precisa estar mais estruturada e até ser mais direta e mais palpável, muitas vezes, que é exatamente para permitir esse processo de escolha de uma maneira mais fácil, mais concreta e mais objetiva. Em termos de linguagem e comunicação, e aí a gente volta a falar de alguma inflexibilidade e da literalidade deles, e essa literalidade ela vai muito encobrir os aspectos implícitos da comunicação. Então, às vezes, quando você usa uma ironia, um sarcasmo, ou até mesmo você não descreve tudo que você quer exatamente dizer com aquilo, essas inferências do meio do caminho, às vezes, não funcionam, eles não conseguem ler o que você queria dizer, como alguma coisa em que você não completou um raciocínio estruturado, certo? A mesma coisa se dá na questão da comunicação não verbal. Tanto o terapeuta, muitas das vezes, precisa enfatizar essa entonação de voz, se estiver brincando, ou até mesmo explicar que ele está brincando, porque essa entonação de voz pode não ser percebida. E muitas das vezes a resposta não verbal deles também é um pouco mais limitada. Então, você às vezes está falando de uma coisa mais engraçada, o sorriso às vezes não é tão marcado, ou uma expressão de dúvida, ou mesmo uma expressão de tristeza, ela muitas das vezes não é bem marcada. Então, o terapeuta precisa estar muito atento a essas questões. É muito comum só se descobrir, por exemplo, questões relacionadas à depressão algum tempo depois, exatamente porque essa expressão do não verbal, às vezes, ela não é tão clara. É claro que existem outros sinais, mas o não verbal não pode ser o único a ser levado em consideração nesse sentido. Mais do que isso, né, às vezes a coerência na narrativa, né, e a organização da narrativa em que eles vão nos contar as histórias pode ficar ali um pouco quebrado. Então, às vezes você pergunta o que você fez no fim de semana, e às vezes eles aparecem com uma lista. Fui ao mercado, fui almoçar, depois fui fazer não sei o quê, e não necessariamente uma narrativa para o outro, para contar para o outro e para dizer como é que você está se sentindo. Eu fui à praia e eu gostei, ou eu não gostei porque estava muito cheio, ou porque estava muito calor, ou eu gostei porque encontrei alguém, mas pronto. Isso, de alguma forma, precisa também ser manejado dentro da relação terapêutica, e mesmo para poder perceber melhor os eventos que forem acontecendo e que forem narrados pelo paciente. Da mesma forma que a troca de turnos, às vezes, fica um pouco comprometida. Muitos deles, como tem alguns assuntos de muito interesse, são capazes de fazer monólogos e não dar ali muita chance para o terapeuta entrar. Então, tem que ser ali alguma clareza de quando que vai se dar essa troca de turno entre terapeuta e cliente, e mesmo depois, quando fosse trabalhar a questão das habilidades sociais. Uma das questões que costuma funcionar bem são a questão de suportes visuais. É muito comum eles funcionarem bem com estruturas visuais mais claras, esquemas visuais que possam facilitar esse passo a passo. De outra forma,
Não poderia ser que a comunicação clara e concreta, com um passo a passo muito bem descrito, e sempre, sempre checar o entendimento do paciente, porque muitos deles, inclusive, repetem o que você diz, e às vezes fora de contexto, de maneira literal e mais engessada. Então tem que se ter algum cuidado de perceber o que cada um entendeu com aquilo que o terapeuta disse ou que foi conversado durante a sessão. Em termos de interação, educação emocional, né, a gente sabe que muitos desses pacientes vão chegar exatamente para adquirirem habilidades, e na maioria das vezes habilidades sociais também. Então há de se trabalhar ali exatamente aspectos nesse sentido, até mesmo durante a própria relação terapêutica, de como é, e facilitar muitas das vezes, por exemplo, eles iniciarem ou manterem um assunto. Então, muitos deles podem ter um discurso muito monossilábico, e às vezes o próprio terapeuta tem que facilitar isso, fazendo alguns comentários ou dando algumas dicas de como que eles podem continuar, e usar recursos visuais para poder continuar e manter essa narrativa e essa interação, e facilitar esse processo de identificação de sentimentos e estados internos durante a narrativa. O não só descrever, mas tentar dar a chance e ir construindo habilidades com essas pessoas, com esses indivíduos, da gente conseguir pôr ali nessa narrativa alguma leitura de sentimentos, alguma leitura do que cada um estava pensando, de quais eram as intenções de cada uma das pessoas em que estão ali acontecendo. Muitas das vezes a gente faz isso dentro do próprio processo de intervenção, na aquisição de habilidades sociais, onde a gente vai montar exatamente, construir esse repertório de leitura social, de teoria da mente, de tomada de perspectiva, enfim, e por aí vai. E, é claro, o processo de psicoeducação emocional. Dentro dos aspectos sensoriais, né, como eu disse, a gente está falando de hiper ou hiporreação aos estímulos, então muitos deles não vão reagir aos estímulos de acordo ou na mesma intensidade com que esses estímulos são apresentados, e é claro que isso tem algum impacto na própria regulação. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente for fazer algum tipo de exposição e de desensibilização, por exemplo, porque para além de questões, por exemplo, de ansiedade, a gente tem ali um componente sensorial que está muito presente. Então, a gente tem que antecipar muitas das vezes estratégias de regulação, não só para o ponto de vista emocional por si, mas também de aspectos de regulação sensorial que acabam, obviamente, gerando uma série de emoções e que eles precisam aprender a gerir. O que é bom nessa história toda é porque a gente pode usar essas peculiaridades a favor da nossa intervenção. Ou seja, a gente pode usar os tópicos de interesse para gerar motivação, a gente pode usá-los como exemplos, a gente pode usar os personagens de interesse, a gente pode usar esses tópicos, por exemplo, se assim eles permitirem, para, por exemplo, trabalhar habilidades sociais de uma maneira mais dentro do contexto e dentro da motivação do paciente. Os suportes visuais, os cartões de enfrentamento, as rotinas visuais, as antecipações com esse suporte visual costumam funcionar muito bem, já que eles precisam de alguma previsibilidade, de alguma estrutura, tudo que a gente conseguir antecipar costuma funcionar muito bem, e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito efetiva dentro das intervenções. E mais do que qualquer coisa, é a gente conseguir esse suporte nos contextos naturais. Mesmo sendo um adulto, muitas das vezes a gente precisa e pode contar com essas famílias, porque, de maneira geral, são famílias que sabem que eles precisam de maior suporte, né? O próprio diagnóstico de autismo está ligado a algum nível de suporte. Então, o suporte nível 1 é aquele que precisa de um pouco menos de suporte, o 2 ali no meio, e o 3 precisa de um grande suporte. Então, não há como trabalhar com autismo sem trabalhar com a questão
do suporte dos contextos naturais, envolver a família, envolver os companheiros, envolver irmãos, envolver a escola, envolver até mesmo rotinas e atividades que eles façam de música, de natação, professores, seja lá qual for a atividade, e que estejam disponíveis para isso. Chegando, então, entendendo essas peculiaridades, dentro do processo de avaliação, quando essa criança, esse adolescente, esse adulto chegam para a gente precisa ali ter esses múltiplos informantes para fazer exatamente essa avaliação. A gente pode contar com entrevistas, escalas de observação, escalas de diagnóstico, observação nos ambientes naturais, investigar muito bem as comorbidades em termos de depressão, ansiedade e por aí vai. E dentro do processo de intervenção, de maneira mais básica, onde é que a gente vai andar? Ou na aquisição das habilidades, sejam elas em termos de regulação emocional, habilidades sociais, de ampliação da autonomia, de inclusão mesmo, de adequar os ambientes do contexto natural para as necessidades desse cliente, ou a gente vai atuar nas comorbidades, né? Na ansiedade, na depressão, em fatores de diagnóstico comórbidos que são muito comuns dentro do espectro do autismo. Quando a gente fala de aquisição de habilidades, a gente vai falar desde a identificação de sentimentos e comportamentos disparadores, até a identificação de distorções cognitivas, soluções de problemas e estratégias comportamentais. Claro que quanto mais comportamental, mais concreto é e mais fácil dessa intervenção ser mais eficaz. A gente pode contar muitas vezes, sim, com algumas estratégias mais lúdicas, por exemplo, para entender as distorções cognitivas, como diz aqui, né, o cérebro de pedra, que é aquela coisa da inflexibilidade, e que eles costumam, de maneira muito estruturada, associar e começar a identificar quais são essas distorções, quando a gente está falando, por exemplo, de um caso onde a gente consiga fazer algum tipo de reestruturação cognitiva. Dentro das habilidades sociais, a gente vai tentar enquadrar e acoplar, não é? Desde aspectos de aquisição de habilidades, sim, em termos de teoria da mente, coerência central. E o que eu estou falando isso? Eu estou falando de leitura social. Eles precisam aprender a ler esse ambiente social, quais são as dicas que esse ambiente social está dando para eu começar uma conversa, para eu continuar a conversa, para eu fazer um convite, certo? Mas, a partir dessa leitura, eu preciso também ter um repertório de habilidades, que são os aspectos comportamentais. Eu vou trabalhar com eles, cada um desses aspectos. O que eu preciso falar, por exemplo, para começar uma interação, para começar uma conversa, e mais do que tudo, inserir aí os aspectos motivacionais dessa criança, desse adolescente, desse adulto, para que ele possa desenvolver essas competências sociais nos contextos deles naturais. Em trabalho de grupos, em trabalhos estruturados, a função é entrar, fazer com que esse repertório entre e que ele adquira e amplie esse repertório. Mas a gente só sabe de verdade se funciona quando eles começam a tentar aplicar isso no contexto natural. Então, competências sociais, habilidades sociais, sem estarem no contexto natural, empregadas no contexto natural, a gente sabe que a efetividade e eficácia é muito menor. Dentro do tratamento das comorbidades, e aí, de maneira geral, porque a gente não vai conseguir falar de todos eles agora, e no próprio capítulo eu vou falar cada um deles de forma mais específica. A gente precisa, como eu falei, ter uma ênfase na educação do modelo cognitivo, fazendo a ligação de emoções, pensamentos, comportamentos, enfatizar na questão comportamental, nas estratégias comportamentais, porque são, de fato, mais concretas e mais fáceis de aplicar e do entendimento. Ampliar, né, o auxílio da família exatamente para a aplicação dessas estratégias, incorporar os interesses e ampliar mesmo o repertório de habilidades para o manejo emocional, ou seja, estratégias de relaxamento, estratégias de distorção e por aí vai. E
Assim, como a gente não consegue falar de cada um, a gente tem aí algumas das estratégias que a gente já usa na terapia cognitivo-comportamental de maneira mais abrangente, mais especificadas para o transtorno do espectro do autismo. A gente tem, e aí eu fiz um quadro para de alguma forma tentar ilustrar isso de uma maneira mais resumida, por exemplo, nas comorbidades de ansiedade, de depressão, todas elas vão envolver psicoeducação, e a gente precisa promover essa consciência muito passo a passo, até mesmo por suportes visuais, em que eles vão, de fato, começar a entender a ligação entre o pensamento, o comportamento e as emoções que são ali disparadas. As regras precisam ser muito concretas e mais estruturadas, então a gente precisa, de fato, usar esse recurso de maneira muito enfatizada, ou seja, tudo precisa ser muito estruturado. Claro que isso vai depender também de paciente para paciente. O questionamento socrático precisa ser mais, talvez, mais passo a passo, mais esmiuçado, e tentando perceber também uma linha de questionamento que a gente tenha algum sentido prático, que a gente consiga também aplicar isso no dia a dia. Porque, como essa questão da abstração é mais complicada para alguns dos casos, a gente precisa tentar transportar de que forma que a gente questiona e onde é que a gente vai dar com esse novo tipo de pensamento. Em que esse novo tipo de pensamento, em que essa reconstrução e essa ressignificação do pensamento vai nos levar. Então, eles precisam entender essa questão prática. A dramatização, o roleplay é bastante utilizada, até porque desde modelar uma habilidade com questões de aspectos não verbais, até o que vai se falar, ou como vai se falar, a dramatização e, por exemplo, o uso de vídeos, muitas vezes, costuma ser muito eficaz. Habilidades sociais é sempre um carro-chefe, seja eles mesmo em questões de ansiedade, de habilidades de ansiedade, de depressão, porque elas estão ali muitas das vezes interligadas. É muito comum os casos de depressão em adolescentes, por exemplo, porque é exatamente na adolescência que eles começam a perceber que tem ali alguma questão envolvida com as questões sociais. Eles começam a perceber que são diferentes, eles começam a perceber que estão muitas vezes excluídos dos grupos, então são trabalhos que podem correr concomitantemente. As tarefas de casa são o grande ponto para a generalização, e muitas das vezes a gente precisa envolver sim os familiares, a escola, parentes, amigos, seja lá quem estiver disponível para isso. E, como eu disse, o envolvimento da família, não só para as tarefas de casa, mas também na gestão para a ampliação das estratégias, porque às vezes é muito difícil abstrair o que foi falado no consultório e tentar trazer aquilo para o dia a dia. Então, a gente precisa muitas das vezes planejar o ambiente, planejar o contexto e facilitar para que esse contexto seja positivo, para que eles consigam aplicar as estratégias que foram trabalhadas no consultório, certo? É bastante coisa, a ideia é muito geral, muito resumida. No capítulo vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor cada um desses pontos e também tem um esquema mais prático de como vão abordar cada um desses pontos e desses aspectos que a gente falou aqui um pouquinho hoje. Meia hora é muito pouco, mas eu queria agradecer a vocês a ideia de me fazer, ensiná-los a pescar um pouquinho e fazer esse trabalho em conjunto sempre com vocês. Queria agradecer mais uma vez o convite do CECAD para estar falando com vocês e agradecer a nossa equipe da Infância e Adolescência do Brasil e de Portugal, que vem fazendo todo esse percurso de carreira dentro do campo do autismo junto comigo, tá bem? Obrigada e até a próxima.